Olá pessoal, tudo bem? Nós faremos agora a análise de uma produção textual submetida ao exame de 2023 para a turma de 2024. Neste ano de 2023, na prova discursiva, nós tivemos cobrado, o gênero textual ensaio acadêmico. Foi uma prova discursiva que gerou muitas dúvidas, justamente por conta da proposta, né? A gente sabe que a gente se comunica utilizando gêneros textuais, né? Então, de acordo com a nossa intenção, de acordo com o contexto, nós vamos escolher aquele gênero textual, ou gênero discursivo, mais apropriado para veicular, né, a nossa mensagem. Em relação a esse ano de 2023, foi cobrado o gênero ensaio acadêmico, mas a proposta girou em torno de de um relato, né? Ou na verdade de uma descrição da trajetória leitora do candidato. Então a gente tem aqui um gênero textual tipicamente acadêmico, o próprio nome já diz, né? Mas para ser utilizado para veicular uma trajetória, mais especificamente, a trajetória da formação leitora do candidato. Então, gerou muitas dúvidas, né? Como eu vou escrever um ensaio acadêmico sem me posicionar, sem utilizar a primeira pessoa e a proposta me pede, né, a descrição, uma dissertação sobre minha trajetória como leitora ou como leitor, né? Mas é possível sim a gente produzir, mesmo nessas condições, um ensaio acadêmico, seguindo as características de um texto acadêmico, né? Vale lembrar que o ensaio acadêmico, ele é próximo do artigo acadêmico, né, que a gente costuma escrever na academia, mas o ensaio acadêmico, ele permite um posicionamento maior, né? Ele permite a presença um pouco maior do aspecto subjetivo, se a gente comparar com a produção de um artigo acadêmico, né? Mas mesmo assim, há essa dificuldade. Então a gente vai falar um pouco sobre essa produção e também trazer um texto que poderia ter sido escrito nesta ocasião, né? Um candidato fictício que poderia escrever um ensaio acadêmico, trazendo essa sua trajetória na formação leitora. Vale lembrar que é possível que a gente tenha para esta seleção cobrada novamente, né, uma produção textual, obviamente seguindo essa tipologia dissertativa, né, com a necessidade também de a gente trazer argumentos para defender um posicionamento, defender uma tese, né, e que esse nosso posicionamento, essa nossa discussão, que ela parta de um aspecto prático. A gente teve, nos primeiros anos de seleção do Prof. Letras, nas provas discursivas, a gente teve essa proposta de escrever um texto tomando por base algo vindo da própria prática. Então, pode ser que a gente tenha uma proposta para a gente discutir sobre algum aspecto relacionado ao ensino de língua, né? Mas trazendo uma experiência, trazendo algo, né, que a gente tenha verificado na nossa prática enquanto professor de língua portuguesa. Vale lembrar que para esta seleção a gente tem agora, né, os nossos colegas podendo fazer essa prova e concorrer a uma vaga, né, que são justamente os pedagogos podendo fazer essa prova. Então, antes, o que a gente tinha nas primeiras provas de seleção do Prof. Letras, nas provas discursivas, né, limitando ali a temática ao professor do ensino fundamental, dos anos finais, principalmente, né, a gente teve agora, no ano passado, a abertura para o ensino médio, então isso também é levado em consideração na proposta da prova discursiva. Então, o que antes era visto apenas no âmbito do ensino fundamental, abriu agora para o ensino médio, e agora nós temos
também os professores pedagogos, né, participando da seleção. Então a gente pode ter aqui uma abertura maior em relação à proposta da prova discursiva, né? Mas é provável que a gente tenha novamente uma temática relacionada a um aspecto prático da sala de aula. Isso pode também ser digamos, uma diretriz da própria comissão nacional, né, do próprio programa do Prof. Letras, que na prova discursiva a gente tem algo relacionado à prática. Até porque, no âmbito do mestrado, as pesquisas que nós desenvolvemos no Prof. Letras sempre tem essa base, digamos, material, que é a sala de aula. Então, todas as pesquisas, os problemas de pesquisa que surgem, são problemas relacionados à prática em sala de aula, tá bom? Então, é possível que a gente tenha uma temática e para discorrer sobre essa temática, a gente tenha que trazer alguma experiência, né? Que tenha ocorrido em nossa prática em sala de aula, tá bom? Nesse exame de 2023 não foi diferente. De alguma forma a gente teve que falar da nossa experiência, mas a nossa experiência como leitor, né? Nossa formação leitora. E a partir dessa formação leitora, a gente discorrer, obviamente, de forma crítica, né? Sobre como se deu essa nossa formação leitora. Então a ideia aqui era a gente falar da nossa formação e discutir alguns pontos, talvez lacunas da nossa formação, né? Aspectos que poderiam ter sido diferentes, né? E a gente iria, portanto, defender isso no nosso texto. Mas vamos ver aqui rapidamente a proposta da prova discursiva para depois a gente abordar, né, o espelho de um dos candidatos que foram aprovados nessa seleção, discutir os pontos positivos, os pontos que poderiam ser melhorados, né? Trazer a nota que foi atribuída pela banca e a nota que eu atribuiria, né? Então vamos lá, nós temos aqui prova discursiva. A trajetória do leitor revela suas escolhas, seus desejos, seus acessos aos textos, sempre de forma situada e histórica. A educação precisa considerar os processos e a história de vida tanto de seus alunos quanto de seus professores, a fim de que leiam criticamente o mundo de textos da contemporaneidade, bem como consigam fruir esteticamente os textos artísticos e literários que circulam em diferentes formatos, gêneros, linguagens e dispositivos. A gente sempre destaca a importância desses textos que vêm antes da proposta de produção textual. Então, lá na nossa prova, a gente vai ter essas, digamos, divisões, né, da estrutura da prova discursiva. Normalmente a gente se depara com um ou dois trechos de textos, né, e depois vem proposta de produção textual. Esses textos que vêm antes são de fundamental importância para, digamos, mostrar o pano de fundo no qual a nossa discussão deverá ocorrer, né? Então, é como se a gente estivesse partindo do pressuposto de que aquilo presente nesses textos, né, seria o nosso norte, né? Isso é um fato, isso não tem o que ser discutido, a não ser, obviamente, que na proposta traga para a gente se posicionar sobre o que foi dito, né? Então, normalmente o que a gente tem nesses textos que vêm antes da proposta são textos que trazem um pano de fundo, né? O contexto no qual a nossa discussão irá ocorrer. E no que diz respeito a esse trecho de texto, né, a gente tem a leitura se relacionando aos diversos aspectos da participação social, não diz respeito apenas à leitura literária. É muito comum a gente falar formação do leitor, a gente pensa logo numa delimitação, né, leitor literário. Nesse caso específico, amplo, né, leitor. Dentre essa formação, a gente tem a formação do leitor literário também, né? Mas aqui, nesse texto, a gente tem a formação leitora em sentido amplo, considerando aqui os diferentes formatos de texto, né? Gêneros textuais, os mais diversos, né? Linguagens, diferentes linguagens, textos, por exemplo, textos multimodais, que a gente encontra muito, principalmente na internet, né? Então, a gente tem esse pano de fundo aqui.
Vamos agora à nossa proposta. Com base em seus conhecimentos prévios sobre essa temática, a trajetória do leitor, né, a formação do leitor, produza um ensaio acadêmico no qual você discorra sobre a sua trajetória como leitor. É aqui, assim, aí vem apresentando fatos vivenciados para fundamentar sua história leitora, né? Nossa, um ensaio acadêmico, um texto tipicamente dissertativo argumentativo, no qual a gente defende um posicionamento, defende uma ideia, uma tese, né? Defende essa tese com argumentos. A gente sempre destaca, por exemplo, a importância de utilizar vozes de autoridade, né, citações, como uma importante estratégia argumentativa, né? Um texto dissertativo argumentativo, como ensaio acadêmico, a gente não precisa pensar em muitas firulas para produzir um texto como esse, né? A introdução, desenvolvimento, conclusão, como todo texto dissertativo argumentativo, né? A ideia aqui é, ok, então eu vou produzir um texto dissertativo argumentativo, vou defender um determinado posicionamento, mas esse posicionamento vai ser sobre o quê? Porque eu vou falar sobre a minha trajetória como leitor, né? Como se deu essa minha formação leitora. Então eu vou me posicionar sobre o quê, né? Nesse caso, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia falar sobre, obviamente, falar sobre a nossa formação, mas a gente destacar, por exemplo, né, uma lacuna nessa formação, um problema, destacar algo que faltou nessa formação, uma deficiência nessa formação, e mostrar que isso é uma deficiência, isso é uma lacuna, deveria ter ocorrido em nossa trajetória leitora, né? Então, quando a gente diz que isso é uma lacuna, deveria ter ocorrido algo diferente em nossa trajetória, né? Faltou algo. Isso já é um posicionamento, né? Já é uma tese, aqui em um texto bastante reduzido, obviamente, no âmbito dessa seleção. Então, é uma tese bastante objetiva, né? Então, isso já é um posicionamento, você afirmar que faltou algo. Então, se você fala que faltou algo, obviamente você vai ter que argumentar, né? Então, mostre que de fato faltou e isso que faltou seria importante para a sua formação. Então, a gente iria produzir um ensaio acadêmico, teria como base um aspecto, digamos, empírico, a nossa própria experiência como formando, né? A gente está se formando no âmbito da leitura, a gente partiria desse aspecto prático, que é muito comum nas pesquisas no âmbito do Profiletras, né? A gente parte de um aspecto prático, de um aspecto, digamos, material, né? Traz um problema, um conflito e mostra por que isso seria um problema e o que poderia, por exemplo, ter sido diferente em nossa formação, né? Então, um dos caminhos seria esse, né? A gente trazer algum aspecto da nossa trajetória, né? E não simplesmente produzir um texto, digamos, narrativo, né? Trazendo todo o nosso percurso, né? Da infância até a fase adulta, simplesmente descrevendo, né? Os diferentes momentos da nossa vida nos quais a leitura ela foi de fundamental importância. Aí vem a pergunta, sim, mas cadê o aspecto, a tese? Você está defendendo o que aqui, né? Então, por mais que se trate da descrição de uma trajetória, né, de uma trajetória como leitor, é preciso trazer os pontos de conflito, né, trazer aquilo que poderia ter sido discutido, o que a gente chama de problematizar essa formação, né? Então, problematizar é lançar questionamentos, né? Um dos questionamentos seria, faltou algo nessa trajetória, né? Obviamente seria interessante a gente destacar algo que faltou, né? Ah, mas não faltou nada. Vamos pensar bem, né? O que poderia ter sido diferente, né? E defender esse posicionamento de que de fato faltou algo, né? Então essa seria a ideia.
Bem, nas instruções, né, seu ensaio acadêmico deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências: ser redigido no espaço destinado à versão definitiva, na folha de redação, ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa, não ser escrito em versos, conter no máximo 30 linhas, né, a ideia de que a gente utilize bem essas 30 linhas, né, e também ter cuidado com a questão do espaçamento entre as palavras, né? E isso, inclusive, a gente vai discutir na produção textual analisada nesta aula. Respeitar as normas de citação de textos, né? Como a gente cita textos numa produção textual como essa, né? Então, veja, respeitar as normas de citação de textos. Então, nas próprias instruções, a gente tem uma referência feita à citação de textos. É como se a prova estivesse dizendo, olha, é importante você citar textos, é importante você trazer vozes de autoridade, mas você não pode citar de qualquer forma, né? Trata-se aqui de uma produção textual, né, na qual você não vai poder utilizar material, não pode trazer livro, não pode utilizar o celular, por exemplo, para fazer pesquisa, né? Então, a forma de a gente citar em uma prova como essa é diferente da forma como a gente cita em trabalhos acadêmicos, nos quais a gente digita, né? E a gente, inclusive, já produziu uma aula especificamente sobre isso, como citar na prova discursiva, tá bom? Então a gente não vai precisar citar, por exemplo, o ano de publicação da obra, o número da página, não. Até porque a gente não está digitando o texto. O nosso texto não vai ter um item, a gente escreve o texto, aí depois do texto vai ter um item referências bibliográficas? Não, não vai ter isso. Então, essa referência ao ano de publicação, referência ao número da página, isso a gente só põe, né, na escrita de artigos acadêmicos, dissertações, teses, enfim, gêneros nos quais haverá a presença ali das referências bibliográficas. No caso de uma produção textual como essa, de uma seleção do Profiletras, a gente traz apenas o nome do pesquisador, né? Segundo Irandé Antunes, para Marcos Bagno, para Carlos Alberto Faraco, para Marcuski, né? E a gente traz a citação. Se lembrar o nome da obra, né? Tudo melhor ainda, né? Segundo Irandé Antunes, em aula de português, o ensino da oralidade, aí você traz a citação, né? E essa citação, ela não vem entre aspas, né? Porque você não está trazendo uma citação direta, você está trazendo uma citação indireta, trata-se de uma paráfrase. Citações indiretas a gente não traz entre aspas. As aspas, elas estariam indicando uma transcrição literal que você está fazendo do texto original. E como a gente não está com o texto original, a gente não está com o livro, não tem como a gente fazer transcrições literais, né? Citações diretas. Então o que a gente vai fazer são citações indiretas, são paráfrases, a gente vai escrever com as nossas próprias palavras, então a citação não vem entre aspas, não precisa trazer o número da página, não precisa trazer o número, o ano de publicação da obra, cite apenas o nome do pesquisador e, se lembrar, traga também o nome da obra, tá bom? Então, em relação às normas de citação de textos, para essa seleção seria dessa forma. Mas não está seguindo as normas da ABNT. A gente não está digitando aqui um trabalho acadêmico para ser submetido a uma revista, para ser submetido a uma banca de qualificação, de projeto, de dissertação, de tese. Nós estamos fazendo aqui uma prova sem consulta, tá bom? Então aqui é diferente, tá bom? E obviamente você não vai assinar o seu texto. Mas se cair um gênero lá que vai ser a carta aberta, eu vou assinar? Também não, você não vai assinar, tá bom? Então, seja lá qual gênero for cobrado, você não vai assinar o seu texto. Mas eu assinei. Então, provavelmente, você não vai ter, se você passar da primeira fase, você não vai ter a sua prova corrigida, porque nós temos aqui uma situação na qual será atribuída a nota 0, tá bom? Então, atenção,
será atribuída nota 0, texto que contém até 10 linhas, então o nosso texto deve ter mais de 10 linhas, Fuga ao tema, se tiver fuga ao tema ou a proposta, é 0, né? E se a gente, digamos, tangenciar o tema, se a gente só abordar um assunto de forma bastante genérica, isso vai recair diretamente no critério de coerência, né? A gente não está sendo coerente com a proposta, a gente está fugindo um pouquinho dessa proposta. Letra ilegível, identificação, é difícil a gente ter uma prova com Profiletras, né? Na qual são professores que vão escrever a gente com a letra ilegível, mas a gente sabe que há colegas que têm umas letrinhas bem complicadas, né? Identificação do candidato, como assinatura, nome ou pseudônimo, texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo. Bem, então nós vimos aqui as instruções da prova discursiva de 2023, vale lembrar que aqui na plataforma a gente já fez a análise dessa proposta, né, mas aqui nesta aula a gente está trazendo a análise de um texto de um candidato que foi aprovado, por isso a gente está fazendo novamente essa leitura e discussão sobre a prova discursiva aplicada em 2023 para a turma que iniciou em 2024, tá bom? Vamos aqui agora ao texto.